A gente não vai bater o martelo ainda sobre isso, gente, porque ainda não foi confirmado. Mas são teorias bastante interessantes que provam justamente que Leon não vai morrer. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, gente, para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Tamo junto! Então, a teoria que eu diria principal justamente gira em torno da infecção do Leon em si. Ou seja, tem muita gente teorizando de que o Leon, na verdade, para não morrer, no caso, iria simplesmente cortar o seu braço principal, no caso, o seu braço direito, já que o Leon é destro. Como nós sabemos, a Capcom, pelo menos ao que tudo indica, não ousaria matar o nosso Leon, mas, no caso, teria que ter uma razão definitiva dentro do universo da série, para que assim eles pudessem pelo menos aposentar o personagem do combate direto. E uma lesão dessas, no caso, iria justamente alterar a vida do protagonista. A gente já viu ali no caso de Devil May Cry que o Nero simplesmente continuou ali sem problema nenhum, ou seja, criaram um mecanismo para o braço dele. Então será que isso aconteceria com o Leon? Não, ali no universo do Resident Evil é um pouco diferente do universo de Devil May Cry. Mas por causa daquela necrose dentro do braço do Leon, parte do pescoço, isso poderia ser uma solução mais viável, já que, como eu disse, dentro de universos relacionados a zumbi, etc., sempre tem esse tipo de coisa acontecendo, ou seja, faz muito sentido isso acontecer. Se o braço do Leon realmente estiver bastante necrosado, porque a gente não viu 100%, só vimos algumas fotos e algumas partes específicas, uma vacina simples não iria solucionar o problema do Leon, ao menos que ele adquira uma habilidade regenerativa, já que em outra cena mostra justamente o Leon encarando o computador, onde uma infecção se espalha ativamente. E se vocês notarem bem, na pele do Leon e nas artes do pescoço e tudo mais, justamente mostra que é justamente como está no computador. Ou pode ser apenas um presságio do caminho do Leon, do destino dele, por exemplo. Então o Leon, ele é bastante focado ali na história, mostrando ele usando jaqueta preta, muito coberta, luvas nas mãos, que o Leon tinha o costume de usar luvas, mas não luvas daquele modelo praticamente toda coberta, por exemplo, como se estivesse realmente escondendo algo, e outras roupas a mais também escondendo algo a mais, como se tivesse realmente algo a mais. Ou seja, parece que o Leon está tentando sim esconder a infecção no braço dele. Então, gente, a gente sabe que o Leon não é um cara que se aposentadoria batesse na porta dele, ele já iria lá e iria se aposentar. Não, ele não faz esse tipo de cara. Ou seja, a gente sabe que o Leon, quando vê um perigo, ele simplesmente vai querer enfrentar esse perigo, e ele não tá nem aí pra isso. Então eu não acho que a Capcom vai simplesmente destruir o Leon do nada, não. E a gente sabe que a Capcom poderia muito bem trazer ele em outras participações especiais em jogos futuros. Por exemplo, o Leon, por ser um lutador, gente, simplesmente ele não vai se entregar tão fácil assim. E não seria do feitio do Leon simplesmente se entregar desta maneira, gente. Então o que vocês acham? Vocês já acham que realmente a Capcom poderia fazer isso? Poderia simplesmente matar o Leon e ficar por isso mesmo? Eu acredito que não. Outras teorias afirmam que a Capcom iria, claro, como eu disse, evitar de matar o Leon justamente por causa do seu papel icônico dentro da franquia. Como nós vemos, o Leon já foi infectado outras vezes e simplesmente sobreviveu. A gente já viu que o Leon já resistiu várias vezes aos vírus em si que já apareceu. A gente também não sabe, pessoal, a origem real deste vírus. Tipo, o que será esse vírus? Será que realmente o nome dele é Elpis? Será que é um outro vírus dentro da linha cronológica de Resident Evil em si? A gente sabe que o Leon pode sim simplesmente ser uma exceção narrativa. O Leon todo lascado, todo mutilado, porém simplesmente sobreviver. Mas é claro, isso não tem nenhuma confirmação ainda específica sobre. Ou seja, a gente sabe que o Leon tem uma resistência fora do comum com relação a vírus em si. Tem uma outra teoria bastante comum que estão comentando justamente sobre uma infecção controlada ou uma cura em si, como já falamos aí também sobre essa possível panaceia que pode estar acontecendo aí nessa franquia. Sugere que o Leon usa anticorpos, como foi lá no Resident Evil 6, ou uma ajuda de Grace sobrevivendo a esses eventos de Requiem. Ou seja, o plano central ali em si da Grace, e no caso do Dr. Gideon, simplesmente poderia fazer com que o Leon se curasse. Ou seja, a gente não pensou nessa possibilidade, né, gente? De simplesmente o Leon ser curado usando ali a missão, pelo menos dando continuidade, e simplesmente sim aparecendo essa panaceia e o Leon sendo curado dessa possível infecção. E simplesmente a Grace indo de arrasta pra cima. Que aí já entra, né, liga no caso nessa outra teoria de que todo mundo achando que é o Leon que morre, mas na hora, na verdade, é a própria Grace que simplesmente
vai de arrasta pra cima. Então a gente fica teorizando tanto que vai ser o Leon, e na hora a Grace seria, né, simplesmente sacrificada ali, não por gosto, porque acontece, mas simplesmente por causa da história, da lore em si, da história que faz com que a Grace acabe morrendo, simplesmente criando essa tal panaceia que acontece, e o Leon, né, pode ficar curado e simplesmente levar este legado. Parece, porque como eu disse, a Capcom, gente, ela gosta de pegar os fãs de surpresa. A gente às vezes teoriza uma coisa e na hora é outra, como a gente viu aí recentemente, todo mundo teorizando de que o Leon estaria com um tapa-olho meio diferente, e na hora o Leon totalmente oposto do que todo mundo estava teorizando. Essa questão do Leon ser resistente às plagas, isso já foi muito mostrado ali com a questão do G-Vírus, com a questão da plaga em si lá de Resident Evil 4, então a gente sabe que o Leon tem uma resistência descomunal com relação a vírus. Com certeza ele deve ter gerado alguns anticorpos relacionados a isso, fazendo ele se sustentar nessa base dos vírus em si. Ou também não, né, gente? Uma outra parte também que é ligada justamente a essa parte da Grace é a Rebecca Chambers retorna justamente para curar o Leon usando anticorpos da Grace em si, que teriam exposição parcial ao vírus Elps, por exemplo, mantendo assim a imunidade histórica relacionada ao Las Plagas e o T-Vírus, mas como eu disse, são outros anticorpos, porque eu não acredito que o Leon iria desenvolver eles próprio, a não ser que a Capcom simplesmente começasse a inventar. Pode acontecer? Não sei, quem sabe. Uma outra teoria que está circulando aí também com relação a isso é justamente do Leon sendo o pai da Grace, o que parece, em tese. Essa teoria, ela é pouco falada e pouco afirmada de que será ela? Sim, porque muita gente teoriza dizendo que o Leon na verdade passou essa genética resistente para a Grace, como a gente viu lá naquela animação do Resident Evil, Dead Island, ou até mesmo do Resident Evil 4. Como disse, o Leon tem uma resistência descomunal, a gente já sabe disso. E isso acaba sim justificando essa força maior dela em si, também para com ele, e também a chave para salvar e justificar os laços emocionais, o que garante uma não morte de nenhum dos dois, em tese. Pode ser que aconteça isso? Eu acredito que essa seria a menos provável, né, assim, mas não descarto, não vou descartar. Outras coisas também é justamente Leon seria o paciente zero, controlado, ou seja, como infectados conscientes. Aqueles infectados conscientes do trailer, por exemplo, usando experiência prévia para virar aliados contra o vírus, ecoando nessa parte aí do Resident Evil Requiem. Mas é isso, pessoal, essas são algumas das teorias. Eu vou fazer uma parte 2 deste vídeo para ele não ficar muito grande, mas é basicamente isso. Tem outras sim, claro, tem outras teorias também bem interessantes que pode até fazer sentido, mas ao mesmo tempo não. Eu vou trazer aqui num vídeo futuro também, uma parte 2 deste vídeo, para ele não ficar muito grande, né, para o pessoal assistir bem de boa. Mas então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe muito vocês grandemente, tamo junto, falou!